tem experiência, a gente não se conhece ou conhece o outro, a gente vai ter relação e muitas das vezes a gente não tem orgasmo. E o orgasmo é o tempero do sexo. E o orgasmo é tempero do sexo e o sexo é o que une o relacionamento. Deus é tão maravilhoso que Ele colocou esse momento para que nós sentimos um ao outro, nos percebemos e sentimos aquele amor e afinidade diferente dos outros amores. Porque o amor de mãe é diferente de pai, de filho, de amigos, né? Amigos próximos. E quando a gente tem um homem que a gente ama, o que nos atrai, o que nos deixa assim com vontade de ficar e suportar as ranzinhas deles? É o quê? É o sexo. No dia que acaba o sexo, parece que o negócio fica meio fraco. A gente já não suporta mais aquilo. E eu me decepcionei porque eu não sentia orgasmo. Como assim eu não sinto com esse homem que eu amo, que eu pego fogo, que eu babo, que eu faço tudo? Né? Ficava babada a vida inteira, toda lubrificada, eu quero, e na hora de fazer, não vai. Faltou conhecimento. E o que foi que aconteceu nesse período de casamento? Durante quase 2 anos, foram 2 anos de sofrimento, de luta, de lágrimas, noites sem dormir, muita ansiedade. Eu passava a noite como? Eu terminava de ter relação, e aí não sentia nada, não sentia raiva. Me dava o quê? Fome. Me dava sede. Eu ia no banheiro, tomava banho. Eu voltava para a cama, eu ia para a geladeira e assim eu passava a noite. No outro dia, porque a pessoa que não dorme não tem boa qualidade de vida. A pessoa que não dorme, tem estudos científicos que mostram que é uma pessoa que só lembra e só pensa em coisas ruins. Então no outro dia eu estava, ele não me ama, ele não me quer, ele tem outra, não pode, que não pode, que não pode, mas eu não chegava para ele e dizia o que estava acontecendo. Eu só brigava, eu só reclamava. Então eu não tinha paciência, me faltou toda a paciência. O estresse tomou conta e o meu casamento se afundou, literalmente. Quando eu engravidei da minha primeira filha, eu era muito inocente, que nós éramos muito inocentes, não tinha informação biológica, fisiológica. Eu não admitia ter engravidado sem ter orgasmo. Como assim? Eu nunca senti nada, como é que eu vou engravidar? Né? E eu, insatisfeita, procurei uma médica antes de engravidar. Falei, doutora, eu não gosto, faltando isso. Tá certo isso. Ela olhou pra mim e disse, minha filha, mulher não goza não. Eu falei, como assim? Falei, meu Deus, não. Goza sim, doutora. Não, goza não. E meu marido, quando pergunta que eu vivo mentindo pra ele, aí agora você vai continuar mentindo. Eu saí daquele consultório com a minha cara no chão, chorando, desesperada. Falei, como é que eu vou engolir aquela linguiça seca o resto da minha vida? Não pode. Não, né? Não devo. E aí eu tive as 2 filhas, engravidei de uma em seguida da outra, mesmo sem ser feliz plenamente. Quando de repente eu, insatisfeita, eu disse, vou procurar outra pessoa. Procurei outra médica, em outra cidade, em outro estado, e ali foi a mulher que virou a chave da minha vida. Porque ela falou pra mim, não, minha querida, você faz isso, ele faz isso. Eu digo, não. Acontece isso, eu digo, não. Aí ela disse, então, você tem que fazer, você tem que mudar esse relacionamento, não pode ser desse jeito. Aí eu digo, é assim, então tá bom. Então mãos na massa, eu vou colocar. Saí de lá toda feliz. Só que eu cheguei em casa e não falei nada pro marido. Joguei ele lá na cama. Fiz igual o povo faz com a lagartixa, joga lá na parede. E
coloquei mão na massa. Aí, minha filha, o marido se desesperou. Eu não contei pra ele o que a médica tinha me ensinado. Ele quase se desesperou com aquilo. Que não fez furacão todo. Eu falei, meu filho, é porque eu nunca gozei. Aí ele, como assim? Aí ele simplesmente começou a chorar. Como que até hoje você não sente nada? Falei, eu não pergunto, você diz, é porque a outra médica disse que era para me mentir. E ele disse, não é assim. Então, a partir daquele dia, eu virei a chave da minha vida. Porque eu pus em prática o que nós precisamos colocar. Porque não é só ter relação, é saber ter. É saber se posicionar. A gente tem o hábito, muitas pessoas pensam que diz assim, Deus deixou essa coisa natural. A gente vê os animais fazendo e quando casa todo mundo sabe o que fazer. E não é bem assim. A gente sabe que tem alguma coisinha que vai entrar noutra coisinha, né? Mas não é bem assim. Nós temos que aprender os nossos pontos. Nós temos que saber onde estão nossas sensações. A gente tem que ter um diálogo aberto com o nosso cônjuge, porque nós somos únicas, nós somos individuais e cada pessoa gosta de uma coisa. Então, nós precisamos escutar o nosso coração, a nossa mente, para nós fortalecermos nossos casamentos. Hoje a gente vê muita destruição familiar. É por isso que eu tenho o propósito de trabalhar na sexualidade e na intimidade da mulher, para resgatar famílias, resgatar mulheres, porque nós somos todas mulheres que trabalhamos, cuidamos de nossos filhos, nossas casas, mulheres cristãs, que vivemos debaixo de muita oração, mas ninguém vive de oração sem sexo, porque se nós casamos, nós temos que fazer sexo. É simples e pronto. Porque quem não quer casar, não quer fazer sexo, não casa. Simples assim. Simples assim. Isso mesmo. Então é bem isso. A gente tem que ter o propósito de saber que Deus nos deu um órgão maravilhoso para que nós tenhamos orgasmo, o prazer. Prazer não é pecado. Nós vivemos embaixo de crenças, não de agora, de quando o mundo foi gerado em cima de nós mulheres, porque os homens são livres e a mulher tem um órgão só do prazer, gente. Por que nós temos o clitóris que Deus fez com mais de 8.000 terminações nervosas só para sentir prazer? Só. A única função dele até hoje, se existir alguma outra função, ainda não tem um estudo liberado para isso, não foi descoberto. E por que nós fomos intimidadas em alguns países até de arrancar ele fora para nos impedir de ter orgasmo? I got my head out the sunroof, I'm blasting